começar mais um dia de aula. Vamos aprender mais um pouco sobre a história do nosso país. Vamos nessa? Então, na aula passada, a tia Sam falou para vocês um pouco sobre a Conjuração Mineira, não foi isso? Hoje nós vamos estar dando continuidade a esse capítulo da história do Brasil, só que dessa vez falando sobre a Conjuração Baiana ou dos alfaiates, como vocês queiram chamar, certo? Esse conteúdo está lá na página 67 do módulo de vocês, tá certo? Trazendo com o mesmo título, Conjuração Baiana 1798, tá bom? E tia Sam preparou uns slides bem legais sobre esse conteúdo para deixar bem fixado na cabecinha de vocês tudo e todos os elementos que compõem mais esse momento da história brasileira. Vamos nessa? Além das regiões das Minas, gente, como nós já vimos nas aulas passadas, em outros locais da colônia, a população também estava insatisfeita com o domínio português. Em 1798, ocorreu em Salvador, na Bahia, uma revolta que contou com a participação de mulatos, escravos, negros livres, alfaiates e outros trabalhadores urbanos que reivindicavam o fim do domínio português e a abolição da escravidão. Esse movimento recebeu o nome de Conjuração Baiana. Mas, seguindo os mesmos moldes da Conjuração Mineira, houveram fatores externos que influenciaram essa revolta, pessoal. E foram, por exemplo, a influência do Iluminismo e da Revolução Francesa e da independência do Haiti, certo? Vocês lembram que tia Sam explicou para vocês o que foi essa influência do Iluminismo, gente? O Iluminismo era um movimento cultural, filosófico, político, social, que colocava a razão como a melhor forma para conquistar a emancipação, liberdade e autonomia de uma determinada região, certo? E esses ideais e seus pensadores se concentravam na capital francesa. Esse movimento era contrário ao absolutismo, pessoal, que era presente em toda a Europa. E aí, pessoal, desde a transferência da capital para o Rio de Janeiro, os moradores da cidade de Salvador manifestavam a sua revolta com ataques contra as autoridades locais. Em geral, a elevação do preço dos alimentos, o saque aos armazéns, o incêndio ao pelourinho, incorporavam essa visão revolucionária, certo? E lá no ano de 1797, sob a influência da maçonaria francesa, formou-se em Salvador uma sociedade secreta, que tinha como foco inicial realizar a disseminação do iluminismo, composta por membros da elite intelectual baiana. Nessa loja maçônica, promovia-se a leitura de textos de Voltaire e Rousseau. Além disso, seus integrantes, também conhecidos como Cavaleiros da Luz, passaram a circular panfletos que criticavam o governo local e defendiam a criação de uma república baiana. Vocês sabem o que foi os Cavaleiros da Luz? Não? Tia Sam vai dizer para vocês. Mas antes, deixa eu ler um trechozinho desses cartazes que eles implantaram naquele momento. Animai-vos, povo baiense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, um dia em que seremos todos iguais. Esse trecho é de um dos panfletos que os Cavaleiros da Luz espalhavam pelas cidades das ruas de Salvador na época da Conjuração Mineira. Ok, pessoal? Então, gente, o grupo maçônico intitulado, que tinha o nome Cavaleiros da Luz, era bem diferente daquele grupo que representou a Conjuração Mineira, que lá eram formados por elites, né? Já a Conjuração Baiana, esse grupo de maçônicos intitulados Cavaleiros da Luz, foi formado pela minoria, ou seja, por populares, escravos, comerciantes e negros. Havia também alguns membros da elite participante na loja maçônica, certo? E eles também assumiram posições favoráveis a esse movimento, certo? Principalmente na questão da abolição da escravatura. Mas houve também, gente, fatores internos que influenciaram essa insatisfação, essa manifestação, certo? Uma dessas insatisfações populares, por exemplo, era o elevado preço cobrado pelos produtos essenciais e alimentos. Além disso, eles reclamavam da carência de determinados alimentos que estavam muito difíceis de se encontrar na época. Fora isso, a forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil, o ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade baiana, certo? E tudo isso, unido à decadência econômica, fez com que essa revolução fosse tocada a fogo e estourasse dentro da Bahia.
Um terceiro ponto que eu venho listar aqui para vocês foi a questão da liderança, certo? Essa revolução foi liderada por artesãos, que é o que a gente chama de alfaiates e sapateiros da época, soldados, negros forros e alguns membros da camada intermediária da sociedade que eram ligados à maçonaria, certo? Fora isso, tiveram também alguns objetivos, certo? Não foi uma revolta feita do nada, ela tinha objetivos que, na visão deles, deveriam ser alcançados, que era, além da emancipação política, eles pretendiam implantar uma república democrática, aumentar os salários, abolir a escravidão e promover a igualdade social e racial, tá certo? E aí Tia colocou essa imagem para você, que é do mercado de escravos em Salvador, e é uma obra de arte, como Tia sempre gosta de mostrar para vocês, de Debré. Ok, pessoal? E aí houve a atuação da Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, como eu já falei para vocês, né, que foi responsável pela organização de todo o movimento e pela panfletagem pelas ruas de Salvador. E aí eu coloquei para vocês uma imagem do símbolo maçônico da época do Cavaleiros da Luz, tá certo? De Cipriano Barata, que era um dos líderes dessa manifestação, né, dessa sociedade secreta, né, e uma imagem da loja maçônica para vocês terem uma noção mais ou menos de como eram esses ambientes. E como sexto ponto, eu trouxe para vocês aí as denúncias, a devassa e as sentenças de execução. O governo ofereceu recompensas e favores aos delatores para evitar que essa revolução crescesse mais do que o que já estava. Foram abertos mais de 30 processos e, ao final, houve 4 execuções à forca, que foi dos soldados Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino, certo? As imagens que Tia Sam colocou para vocês aí foi da Praça da Piedade, local onde foram executados esses condenados, certo? Da Conjuração Baiana. Nessa época houve a presença desse rapazinho aí chamado Fernando José de Portugal Castro, tá? Dom Fernando, que nasceu em Lisboa em 4 de dezembro de 1752 e morreu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1817. Ele foi o primeiro conde de Aguiar e o segundo marquês de Aguiar. Foi vice-rei do Brasil e também governador da Bahia em 1788 a 1801 e ministro do príncipe regente Dom João. Certo? Ele era formado em Direito, ele seguiu a carreira de magistratura, né? E assumiu a convite a pasta do reino no governo formado depois da chegada da família real ao Rio de Janeiro, certo? E ele se tornou-se, vamos dizer assim, o maior responsável ou parte da responsabilidade dessa movimentação aí catastrófica na Bahia se deu a ele, né? Como governador da Bahia, ele foi responsabilizado pela carestia alimentar, né, que passou a assolar a cidade como decorrência dessas medidas em um quadro de tensão social, tá certo? Foi responsável também pela morte dessas 4 pessoas em praça, foi responsável também pela insatisfação com o comando português, tá certo? E ordenou a identificação de todos os envolvidos nessa manifestação e quando eles foram encontrados e delegados culpados, foram assassinados, como eu já falei para vocês anteriormente, certo? E aí mais algumas imagens, tá certo? Da Praça da Piedade em Salvador, que foi o cenário da execução dos condenados à morte. E aí Tia Sam preparou um quadrozinho para vocês, certo? Para mostrar as diferenças de uma conjuração para a outra, certo? Da conjuração mineira para a conjuração baiana. Uma analogia entre essas conjurações, tá certo? Por exemplo, a conjuração mineira, que foi de 1789. As principais influências externas foram o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Já na conjuração baiana, de 1798, foi também o iluminismo, a independência do Haiti e a Revolução Francesa. Os fatores internos de cada uma dessas conjurações foram, na mineira, a crise da mineração e a ameaça da derrama. Vocês lembram da derrama?
que foi um dispositivo fiscal aplicado nos estados de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de segurar aquele valor de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto, que era o ouro, que era retirado das nossas terras, né? E que isso foi determinado pela rainha, né, Maria I, que era mãe do futuro Dom João VI e avó de Dom Pedro I aqui do Brasil. Lembram disso? Que a senhora falou na aula passada, certo? E na conjuração baiana foi a decadência da economia. Quanto às lideranças, na mineira a gente tinha a liderança da elite, dos ricos, dos poderosos, e na baiana nós tínhamos a manifestação popular. E os objetivos na conjuração mineira foi a emancipação e desenvolvimento da capitania, e ela foi considerada uma revolução moderada, não tão violenta. E já na baiana também havia o objetivo da emancipação, garantia de liberdade e igualdade social, mas já teve uma vertente totalmente diferente, ela foi bem mais radical, bem mais violenta, né? Bem mais sanguinária do que a conjuração mineira. E por hoje é isso, pessoal. Como sempre, no finalzinho do vídeo, Tia Sam vai estar colocando aí uma animaçãozinha, né, para fixar melhor o conteúdo na cabecinha de vocês, como uma espécie de resumo, certo? E lá na agenda vai estar presente as atividades que vocês devem fazer sobre o conteúdo, certo? Fora isso, eu gostaria que também vocês fizessem as marcações necessárias no módulo, certo? Aquelas que vocês considerarem importantes, como Tia Sam já ensinou para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com o vídeo agora. Um beijo bem grande no coração e até a próxima aula. A Conjuração Baiana. Ocorrida em Salvador em 1798, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravos e outros escravos libertos, que trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando a prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços principalmente da carne e da farinha de mandioca vinham crescendo mais do que os ganhos. Os impostos abusivos também contribuíram para a alta dos preços dos alimentos. Além disso, a obrigação de importar produtos manufaturados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos, e o racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Assim, em 1797, importantes intelectuais da Bahia criaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Os membros reuniam-se para traduzir e estudar textos de pensadores franceses, como Rousseau e Voltaire. As mensagens de liberdade e igualdade atraíram a população menos favorecida de Salvador, como alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravos, estimulando assim a insurreição contra a metrópole. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política profunda na Bahia, que incluía desde as reivindicações dos grupos menos favorecidos da sociedade, como o aumento da remuneração dos soldados, até reformas mais gerais, como a liberdade de comércio com outros países. Eles também planejavam abolir a escravidão e implantar uma república democrática na Bahia, nos moldes da Revolução Francesa. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu com diversos cartazes, conhecidos como pasquins, afixados em alguns lugares públicos. Os pasquins atacavam violentamente a administração portuguesa e pediam ao povo para fazer a revolução e implantar a República da Bahia. A reação do governo foi mais rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. O soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes do movimento, foi preso acusado de ter elaborado os cartazes. A prisão do líder levou outros conjurados a preparar um motim, marcado para o dia 25 do mesmo mês. O governo, porém, agiu mais rápido.
Realizando interrogatórios, o governo conseguiu prender a maioria dos seus líderes e assim o movimento foi desmontado. Os líderes do movimento foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas leves ou foram absolvidos.